Olá, aqui Carlos Gasparotto, diretamente de Birigui, a cidade do calçado infantil da Alta Noroeste do estado de São Paulo. Um prazer estar trazendo uma palavra para o seu coração, irradiando diretamente desta cidade pérola da Noroeste, uma palavra de Deus para todos aqueles que o amam e o adoram. Hoje vou trazer uma reflexão sobre a diferença entre tentação e provação. A diferença entre tentação e provação. Quem de nós nunca foi tentado? Quem de nós nunca foi provado, né? Uma tentação é um convite para pecar, enquanto que uma provação é um teste para a nossa fé. Uma tentação é um convite para o erro, para pecar, enquanto que uma provação é um teste para a nossa fé. Deus permite provas e tentações, mas Deus nunca tenta ninguém para o mal. Muitas vezes a tentação também faz parte da provação. E provação e tentação estão intimamente interligadas na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso é muito difícil entender a diferença. O Antigo Testamento não fala diretamente sobre tentação, mas menciona a provação. No Novo Testamento, no original em grego, a palavra grega é peirasmos, é usada tanto para a tentação quanto para a provação. Aí já começam as nossas dificuldades de entendermos a diferença entre ambos, né? Nesse sentido, o nosso lindo e rico português faz uma diferenciação fundamental que o grego não faz. Então, a palavra grega peirasmos pode ter o significado de um teste, de uma prova, de uma tentativa, de uma experiência, de uma tentação, de uma provação, mesmo verbo grego. Então, tanto na provação quanto na tentação, somos testados e temos de fazer uma escolha. Você decide. Então, como podemos distinguir uma provação de uma tentação? Uma provação é uma situação em que nossa fé é testada. Provação é o teste da fé. Diante dos problemas e das dificuldades da vida, somos confrontados com uma escolha: continuar a crer em Jesus e a obedecê-lo, apesar de tudo, que é o que chamamos por perseverança, ou abandonar a nossa fé nele. Tem abandonos da fé em Cristo, quando a trocamos pela fé nos homens, ou por escritos de homens, quando substituímos o evangelho dos apóstolos por falsos evangelhos. Essa escolha nem sempre é fácil, mas quando escolhemos Jesus, nós vencemos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz a palavra de Deus. Abraão foi provado quando Deus lhe disse para sacrificar seu próprio filho Isaque, em Gênesis 22, de 1 a 2. Agora Abraão tinha uma escolha muito difícil: sacrificar o seu filho amado e único herdeiro, ou desobedecer a Deus. Abraão escolheu crer em Deus, que tinha lhe dito que ele teria muitos descendentes a partir de Isaque. Uma coisa interessante, que o Senhor disse a Abraão que ele teria tantos descendentes quanto os grãos de areia do mar, ou quanto a quantidade de estrelas do céu. Irmãos, saibam que nós temos 5 vezes mais estrelas no céu do que grão de areia no mar. Presta atenção. Os astrônomos dizem que nós temos
5 vezes mais estrelas em quantidade do que os grãos de areia do mar. Olha a grandeza de Deus, amados. Se cada grão, estou falando de grão de areia, fosse uma estrela, nós teríamos 5 vezes os grãos de areia transformados em estrelas. Tal a imensidão do nosso Deus, se é que os astrônomos acertaram. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac para cumprir a sua promessa. Por isso Abraão decidiu obedecer a Deus. Vendo sua fé, Deus impediu Abraão de sacrificar seu filho e o abençoou grandemente. Eu lembro que o teste pelo qual passou Abraão era um teste personalíssimo, porque Deus não irá fazer isso novamente com homem algum, mas somente com Abraão ele passou por esse teste. Porém é óbvio que muitas vezes precisamos entregar os nossos Isaques a Deus, como forma de renúncia, quando notarmos que estamos dando excessivo valor a alguém ou alguma coisa no lugar da adoração a Deus. Quando algo se torna um ídolo para nós, nós devemos sacrificar esse ídolo como se fosse o nosso Isaque. E para isso nos serve o exemplo de Abraão, porque é possível que Abraão estivesse adorando em excesso a seu filho Isaque, tal a importância que ele alcançou na vida do patriarca. Veja aqui por que passamos por provações. E tentação é um convite para o mal, para o pecado. A tentação é o chamamento do mal. Podemos ser tentados por nossa própria concupiscência, pelos desejos da nossa alma, ou pelas atrações do mundo, ou ainda sermos tentados pelo nosso inimigo, o diabo. Tiago 1,14, ele diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quantas vezes eu me enganei nas minhas escolhas, fui conduzido pelos meus desejos, e quantas vezes eu sofri e paguei um preço alto por causa disso. O desejo leva ao ato. Se não ficarmos alertas e resistirmos, o desejo nos consome. Esse desejo pode ser uma obsessão, e toda obsessão é destrutiva. Nessa situação também temos uma escolha: sucumbir à tentação ou resistir a ela e continuar fiel a Deus. Vocês estão vendo que eu estou falando de duas coisas simultaneamente: tentação e provação. Paulo nos lembra o exemplo da primeira tentação que o homem passou e a mulher passou ainda no jardim do Éden. 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eva passou pelo processo descrito pelo apóstolo João em 1 João 2,16, na sua primeira carta. João fala do processo pelo qual passou a nossa primeira mãe terrestre. 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, diz o apóstolo João. E a definição desses três aspectos que conduz
o homem a pecar. A concupiscência da carne é tudo o que atrai o nosso ego pessoal, que nos tenta agirmos com a força do nosso braço e não os desejos físicos e sexuais como muitos pensam. Amados, a concupiscência da carne é tudo aquilo que atrai o nosso ego pessoal e não as tentações e desejos físicos. Já a concupiscência dos olhos é tudo o que atrai as exigências insaciáveis do olho. A concupiscência dos olhos é tudo aquilo que atrai as exigências insaciáveis que o olho contempla. E a soberba da vida é tudo o que agrada a altivez, a arrogância e o orgulho humanos. A soberba da vida é tudo o que nos torna arrogante e presunçosos. Eva cobiçou o que Deus disse que lhe traria a morte. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse aspecto, a concupiscência da carne era árvore desejável para dar entendimento, conforme diz a serpente a Eva. A concupiscência da carne era árvore desejável para dar entendimento, busca de sabedoria. A concupiscência dos olhos era: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ainda na segunda afirmação da serpente. E a soberba da vida era o que aquele animal do inimigo disse a Eva: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo a diferença do bem e do mal. Essa era a soberba da vida que a serpente prometera a Eva, e que a atraiu a errar, a desobedecer. Esse texto está em Gênesis 3, capítulo 3, versos de 5 a 6. Gênesis 3, versos 5 a 6. Igualmente, Jesus foi tentado no deserto, quando o diabo lhe ofereceu o governo de todos os povos do mundo, caso Jesus o adorasse. Mas Jesus tinha uma resposta ao nosso inimigo na ponta da língua. E em Lucas 4,12 e Mateus 4,7, Jesus responde: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso em Lucas 4,12. E Mateus 4,7. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. A oferta de Lúcifer para Jesus era apelativa. Jesus poderia dominar sobre o mundo inteiro, sem luta, sem disputa. Naquele mesmo momento, seria tão fácil Jesus ceder, né? Mas para isso ele teria de trair o Pai. E Jesus resistiu à tentação e escolheu conquistar o mundo da maneira melhor e mais difícil, obedecendo a Deus e morrendo na cruz. O diabo tentou Jesus pela concupiscência da carne, quando lhe pediu para transformar pedras em pães. O diabo tentou Jesus pela concupiscência dos olhos, quando ele o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, versos 8 e 9. Concupiscência dos olhos. O inimigo leva ele no mais alto edifício, que era o templo, e contempla lá de baixo, lá de cima, o mundo, e o inimigo lhe promete isso. Concupiscência dos olhos. E finalmente o diabo tentou Jesus pela soberba da vida, quando ele o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e pediu-lhe para desafiar a Deus, para se atirar de lá
de cima a baixo, uma altura de cerca de 30 metros. Mateus 4, de 5 a 7. Satanás poderia oferecer o governo do mundo a Cristo? Eu pergunto. Certamente que sim. Deus deu o domínio deste mundo a Adão, mas ele o entregou a seu maior inimigo, a serpente. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus havia dado esse mandato a Adão para dominar a terra e tudo que nela existe. Porém Adão, abrindo mão de toda essa bênção, essa beleza, o entregou ao inimigo quando pecou. O evangelista João disse que este mundo jaz no maligno, demonstrando que o inimigo tem algum poder sobre esse mundo. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou todo mundo jaz no maligno, disse o apóstolo João. Portanto, este mundo, esse planeta, é um domínio disputado entre a serpente e o homem. Esse mundo é disputado entre Satanás e os filhos dos homens. Mas esse pensamento deve ser interpretado à luz do Deuteronômio 10,14, que diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela existe. Diz que é tudo do Senhor. Sim, com certeza, tudo é de Deus. Mas o inimigo detém apenas uma posse provisória, uma posse precária, que lhe será tirada no milênio pelo próprio Cristo. Conforme Isaías 22, 22, diz: e porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Quando Cristo se assentar no trono de Davi em Jerusalém, no milênio, Ele vai eliminar o inimigo, a influência do inimigo nessa terra. E Cristo, o homem, veio resgatar a terra e não somente dar poder a esse mesmo homem sobre o poder do maligno, mas muito mais o poder de ligar nos céus o que estiver ligando na terra. O que Cristo disse a Pedro serve para todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, a igreja. Em Mateus 16, 19, Jesus se dirige ao seu impulsivo discípulo e apóstolo: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amados, se o homem disputa espaço com Satanás nesse mundo, os filhos de Deus têm o poder de pisar-lhe na sua cabeça por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz. E Paulo diz que nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. E não tenhamos medo desse inimigo, porque o nosso espaço ele não vai tomar. A provação e a tentação normalmente andam juntas. Abraão provavelmente foi tentado a desobedecer a Deus quando ele lhe pediu para sacrificar a seu filho Isaque. A tentação de Jesus foi também uma provação, porque ele teve de escolher se queria se manter fiel ao Pai ou não. A provação é a situação que gera a escolha, enquanto que a tentação é a sugestão de escolher a opção errada. A provação é a situação que gera a escolha, enquanto que a tentação é a sugestão de escolhermos a opção errada. Paulo diz que não nos deixará
sermos tentados acima das nossas forças. Deus não deixa, não permitirá que sejamos tentados acima de nossas forças, conforme 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amados, quantas vezes nós passamos por pressões, e Paulo diz que as pressões são senão humanas, e o Deus é fiel, que não nos deixar sucumbir acima das nossas forças, e também nos dá o escape. Eu e minha esposa, quantas vezes nós estávamos em situação de pressão tão intensa, que as nossas células pulavam na nossa pele, e a gente lia a promessa que o Senhor nos daria um lugar espaçoso, e a gente se confirmou, a gente se permaneceu, perseverou fiel na esperança daquela promessa. E graças a Deus hoje nós temos uma situação espaçosa na nossa vida. É interessante que nós temos um quintal bem amplo lá em casa, né? E finalmente terminamos a nossa piscina. E a Ana, quando estávamos para casar, falou: meu sonho é ter uma piscina na frente da minha cozinha. Seu sonho está realizado. E eu pensei em pôr uma grade por segurança, para cercar a área que dá de frente entre a cozinha e a piscina. E cheguei a pegar alguns orçamentos. Aí a Ana e a Beatriz falaram assim: não vamos pôr grade não, porque nós temos um espaço amplo. E não queremos atrapalhar a vista dessa amplitude. E eu me lembro, o Senhor prometeu um espaço amplo para nós. E por que fechar esse espaço, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Meu irmão, se você está passando por tentação e provação na sua vida, eu digo, Deus quer te dar amplitude, amplidão, espaço largo, para você respirar e para você poder exercer seu ministério e louvar a Deus e adorar a Deus com espaço na sua alma, sem angústia, sem tormento. E se você está passando por provação, é para você ser aprovado, ser aprovada. Olhe o que Deus quer mudar em você. Nas provações que eu passei, Deus quis quebrar o meu orgulho, a minha arrogância. Deus quis me tornar humilde de coração. Olha o que Deus quer mudar em você, enquanto você está sendo provado. Lá na frente você verá como você foi curado da sua alma, dos seus desejos. Amados, nossos desejos podem ser lícitos, porém, se eles se tornarem uma obsessão, podem nos devorar. Eu tinha uma obsessão na minha vida, e eu creio que estou curado dela, era ter empresas. Eu tive 12 delas, e cada uma era um tijolo na minha frente. A última quase me devorou, que foi o restaurante, cujas dívidas eu levei quase 10 anos para pagar. Cerca de 10 anos, 9 anos mais exatamente, para pagar as contas que restaram. Não importa o tempo que demore, se esse que vos fala foi curado com 70 anos, você ainda tem muito tempo pela frente para se arrepender das suas obsessões. Como eu digo sempre para os meus filhos, a minha cota acabou. Minha cota de obsessão acabou. E de onde vem então a tentação? Nesse verso que nós acabamos de ler, né? Paulo diz que em 1 Coríntios 10, 13, que a tentação
não vem senão do homem, a tentação não é senão humana. E Deus, Ele nos tenta. Deus pode nos tentar? Não. Segundo Tiago 1,13, Deus nunca tenta ninguém para o mal. Tiago 1,13, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Ele tenta. Mas Ele permite, Deus permite que passemos por provações e tentações, Ele permite que passemos por provações e tentações ao longo da nossa vida. E essas situações nos obrigam a tomar uma posição para nos fazer crescer. O profeta Zacarias, junto com Ageu, foi chamado para despertar os judeus que retornaram da Babilônia, para completar a tarefa de reconstrução do templo, em Esdras capítulo 6, verso 14. E Deus, por meio de Zacarias, o profeta Zacarias, mostra como os judeus deixaram a sua idolatria, assim que retornaram da escravidão na Babilônia. Zacarias 13, 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Os judeus viram tantos ídolos na Babilônia, contemplaram tanta idolatria, que ficaram enojados de sua própria idolatria, e por isso Deus os purificou, embora o contexto do final do versículo nos lembra que essa verdade se cumpre apenas na pessoa de Jesus, né? Ela invocará o meu nome, a nação, né, invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Porque só por meio de Cristo, o enviado de Deus, é que nós podemos dizer, Ele é o meu Deus. Os judeus rejeitaram o enviado de Deus, a pedra colocada por Deus, que era o fundamento da fé de Israel, foi rejeitada pelos construtores do arcabouço religioso de Israel, e rejeitaram essa pedra fundamental, conforme na linguagem do apóstolo Pedro. Outra provação para os hebreus, na viagem para a terra prometida, encontra-se no Salmo 81, 7, outra provação deles, clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Salmo 81, 7. Quando nossa fé é testada, ela fica mais forte. Temos de pôr nossa confiança inteira e completa a Deus, e então vemos como Ele é poderoso, como confessou Jó em suas provações. Lembra daquele cântico, quando minha fé é provada, né? Que a gente costuma cantar. Jó, no capítulo 23, 10 do seu livro, ele diz, porém, Ele sabe o meu caminho, Deus sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei provado como ouro, reconhece o patriarca. E Tiago, irmão de Jesus, né? Apóstolo Tiago, capítulo 1 de sua carta, verso 3, ele diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, que traduzida melhor seria perseverança, né? A prova da vossa fé opera a perseverança. Então Tiago diz que a perseverança é a perfeita obra da fé. Tiago diz que a perseverança é a obra perfeita da nossa fé. Por isso que nós dissemos
nós dizemos, né, que para ser salvo, você precisa crer em Cristo e perseverar crendo. Conforme Tiago 1, verso 4, ele diz: tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe por que a Bíblia nos chama de perfeitos? A Bíblia chama aqueles que creem em Cristo de perfeitos. Sabe por quê? Porque a obra da fé é completa em nós. Quando cremos em Cristo, a obra se torna perfeita. Quando cremos em Cristo, nós somos salvos, somos remidos, somos perdoados, somos santos, santificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então essa obra é perfeita em nós e nos conduz à perfeição espiritual. Não estamos isentos de erro de procedimento, mas somos perfeitos aos olhos de Deus. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades e nem desafios. Ele mesmo foi tentado pelo diabo, como nós já vimos, mas ele mostrou que Deus é fiel para nos ajudar em todas as provações e tentações. Em Provérbios 17:3 diz o rei Salomão: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. E em Provérbios 27:21 ele diz igualmente, no mesmo sentido: como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos seus louvores. Crisol é fogo, né? Tá? Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. O salmista confessa o mesmo princípio. Olha, provado pelos louvores significa que quando você passa por dificuldades e você continua louvando e adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, você é aprovado nas suas provações. E o salmista confessa o mesmo princípio nos Salmos 66 e 26. Salmo 66:10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Salmo 26:2. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. O rei Davi dizia que até os seus rins o ensinavam de noite, quando ele passava por provações. Quando a situação é demais para nós, podemos pedir o seu apoio e Ele nos ajuda a escapar. No Salmo 51, Davi pede perdão a Deus por ter dado ordens para que Urias fosse à frente da batalha e morto, o seu soldado, para que Davi pudesse casar-se com a sua esposa Batseba. Salmo 51, Davi se inclina a Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. A multidão dos pecados de Davi eram cobertas com a multidão das misericórdias de Deus, e assim passava isso pela sua cabeça. E então Davi pede no verso 10 desse mesmo Salmo 51, Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O objetivo de Deus não é nos fazer sofrer, mas sim nos ajudar a alcançar uma glória maior, com plena confiança nele. O objetivo de Deus não é nos fazer sofrer, mas alcançar uma glória maior, com plena confiança nele. O Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A palavra do Senhor é provada quando nós dependemos dela, quando nós confiamos nela, como nós a tornamos como nosso caminho. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz no verso 7, 1 Pedro 1:7:
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Então a prova da nossa fé é muito mais preciosa do ouro que é provado pelo fogo, e se acha em louvor, honra e glória na revelação de Cristo. Amados, o patriarca Jó se cercou de muitos amigos que lhe deram alguns conselhos errados. Os falsos amigos de Jó condenaram o patriarca, dizendo que as suas feridas eram resultado de algum pecado que ele tinha cometido. Aqueles lá não eram amigos de Jó, eram amigos da onça, como nós costumamos dizer no português brasileiro. Mas tinha um quarto amigo, Eliú, o mais jovem, porém era o mais sábio dos amigos de Jó. Ele pronunciou em Jó 34, versículo 3, ele diz: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Eu e a Ana gostamos de comer bem. Birigui tem alguns restaurantes bons e baratos, viu? Ontem mesmo nós fomos em um muito bom, de preço barato. E quando a gente experimenta uma comida gostosa, a nossa alma se refestela, né, de prazer. E Eliú diz que o nosso ouvido prova as palavras de Deus como o prazer que temos em experimentar alimentos deliciosos. É por isso que usamos a expressão comer da palavra de Deus. Então as palavras de Deus são para ser comidas. Sempre é tempo de vencer as nossas provações. Às vezes nós somos tentados e essa tentação acaba virando uma grande provação. Conforme eu já disse, né, que eu fui tentado pela minha concupiscência de ter empresas. E depois essa última empresa que eu tive virou uma grande provação na minha vida. E vocês conhecem essa história, né? Que eu levei 9 anos para pagar as dívidas oriundas do fechamento desse restaurante. Quando Abraão foi provado, ele provou o seu amor a Deus, obedecendo, e Isaac se tornou uma oferta a Deus. Hebreus 11:17 diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu filho unigênito. Então Abraão ofereceu Isaac como uma oferta de louvor e adoração a Deus. Em Eclesiastes 3:10, Salomão diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Esse versículo nos lembra, né, aquele texto de aquela maldição que Deus dera para Adão, né? Com o suor do seu rosto trabalharás a terra, que produzirá cardos e tiriricas e etc. Né? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, de Salomão, para com eles os exercitar. O trabalho que Deus te dá é para te exercitar, não apenas para você obter o pão de cada dia, mas também para o exercício, para o nosso exercício, para o seu exercício. E esse exercício dos filhos dos homens que Deus nos dá é físico, é mental e é espiritual, né?
O exercício é físico, porque toma das nossas forças, dependendo do trabalho, uns mais do que outros. É mental, porque nós temos que raciocinar, né? Nós temos que pensar, temos que nos submeter a chefes chatos, né? A chefias injustas, a perseguições. E é espiritual também. No trabalho nós exercitamos também o nosso espírito. Dependendo de Deus nas dificuldades. Quantas vezes eu já orei por clientes, né? Por estar trabalhando na advocacia, defender os seus direitos, e eu achava justo e injusto o que fizeram com eles. Então eu pedi a Deus: Senhor, faça justiça para o meu cliente, intercedendo por ele. Então nosso trabalho também é espiritual, porque o homem é um ser tridimensional, porque ele possui corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Deus aprove a nos fazer tridimensional, assim como tridimensional é a entidade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 6, verso 4, diz o apóstolo Paulo: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não em outro. Quando você prova a sua própria obra, você verá que a glória, o sucesso do seu trabalho, o prazer do seu trabalho é de você mesmo, não de outro. Quando eu faço uma petição, eu tenho um costume, quando eu tenho tempo, nem sempre a gente tem tanto tempo assim, né? Ler toda a minha petição. Às vezes passa assim meses, eu leio aquela petição e eu falo: mas que coisa linda, né? Que eu fiz, que obra maravilhosa. Dizem que Michelangelo, quando fez a escultura de Davi, Michelangelo olhou para a escultura de Davi e fala: parla-te, ou seja, fala, homem. Tamanho era a admiração que aquele artista fazia de sua própria obra. Então, quando você faz um trabalho bem feito, admira aquele trabalho. Mulheres, quando vocês lavam aquela pia toda e fica aquela montanha de pratos, talheres e panelas em cima da pia limpinha, deixa lá um tempo para curtir o arejamento, né, e secar. Fica admirando: mas que obra linda e maravilhosa que eu fiz. Você que é construtor, né? Constrói uma casa, fica olhando depois aquela casa que você construiu, admirando, né? Você que trabalha na indústria de sapato e calçados, contempla a obra das suas mãos, porque Deus também costuma fazer isso. Paulo nos afirma que Deus prova o justo, mas o ímpio, aquele que rejeita Cristo, que ama adulterar a sua palavra e pratica violência, Deus odeia a sua alma. Ou seja, Deus rejeita o ímpio que rejeita a seu Filho amado. Em 2 Coríntios 8,8 diz o apóstolo Paulo: o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. A disciplina de Deus é a demonstração do seu amor a seus filhos. A disciplina de Deus é a demonstração do seu amor aos seus filhos. Quando Deus disciplina, Ele diz em Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor castiga aqueles a quem Ele ama. Pedro fala para não estranharmos a ardente prova, como se fosse algo estranho, né? Pedro fala para não acharmos que uma prova ardente seja algo muito estranho para nós.
Em 1 Pedro 4,12 ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Porque as provas pelas quais passamos, servem para nos amadurecer, servem para nos trazer conhecimento. As provações, quantas provações que eu passei me trouxeram maturidade. Eu me lembro que aos 18 anos Deus me tirou de Birigui, aos 18, 19 anos, Deus me tirou de Birigui para me levar para Santos, São Paulo. E quantas coisas ruins eu via na minha alma que precisavam ser modificadas. E todas as provações que eu passei nessa juventude, entre os 18 e aos 30 anos, serviram para amadurecer o meu comportamento, serviram para me trazer experiências e serviram para me dar sabedoria. Então as provações, elas têm o seu lugar na nossa vida. Em 2 Coríntios 8,8 diz o apóstolo Paulo: não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. E ainda continua Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 8, versículo 2: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então Paulo estava em 2 Coríntios elogiando a sinceridade deles, porque ele tinha sido duro com eles numa carta anterior. E ele disse que essa dureza foi para que eles pudessem ser provados na sua sinceridade, no seu amor. E finalmente, irmãos, eu trago aqui a palavra de Deus ao profeta Daniel. Em 2 versículos, ele diz a mesma coisa. Daniel 11:35, ele diz: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Aqui ele está falando dos últimos dias, quando Cristo voltar. E em Daniel 12:10 ele diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aquele que passa por provações e que pertence ao povo de Deus, a tendência é se tornar uma pessoa sábia. E concluindo então, irmãos, a tentação veio por meio dos homens, veio por meio do nosso inimigo e de nossa concupiscência, mas a provação vem para sermos aprovados por Deus. Então não resista à provação. Quando ela vier, louve a Deus, peça o que benefício ela poderá trazer para você e o que Deus quer mudar em você, porque a aprovação é sempre para sermos aprovados por Deus. Amém? Que Deus nos dê cada dia mais entendimento da sua palavra, para discernirmos, a tentação e a aprovação que vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém.